Um detalhe que eu estava até observando, assim, que desde que o Leonardo Jardim chegou ao Cruzeiro, esse é o primeiro jogo que a gente vai, eu vou chamar, sem a responsabilidade da vitória. Porque o Cruzeiro era favorito contra o Democrata, o Cruzeiro era favorito nos 2 jogos contra o América, era favorito na partida contra o Mirassol e era favorito contra o União também, né? E nem por isso a gente conseguiu bons resultados. Apesar do favoritismo, a gente só ganhou uma dessas 5 partidas. E esse jogo contra o Inter, não. A gente tem o Inter com um favoritismo claro. Vocês acham que o Cruzeiro pode usar isso para talvez ter um jogo um pouco mais de transição, menos gente no ataque, uma figura a mais no meio-campo, mas usar essa pressão da vitória como um fator para a gente tentar ter um time, digamos assim, mais encaixado, mais encorpado e, quem sabe, surpreender aí, porque seria uma grande surpresa o Cruzeiro ganhar no Beira-Rio. Não tinha pensado por esse ponto, viu, Emerson? Mas para mim faz total sentido, porque quando a gente olha esse histórico ainda curto do Leonardo Jardim, claramente esse jogo contra o Inter é o que o Cruzeiro não entra como favorito, né? E aí, quando a gente fala de status de favoritismo, de uma maior responsabilidade pela vitória, isso pode impactar até mesmo na escalação do treinador, né? Porque a gente viu, por exemplo, o Jardim na estreia do Brasileirão no Mineirão, perdão, contra o Mirassol, fazendo questão de ter um Cruzeiro ofensivo, né? Com 4 atacantes, muito por conta dessa necessidade da vitória, não só pelo ajuste que ele queria, mas também por conta disso. Eu acho que um jogo fora de casa, contra o Internacional, que claramente está em um estágio diferente do Cruzeiro enquanto time, pode fazer com que o Jardim se sinta um pouco mais à vontade em fazer com que esse Cruzeiro não venha a propor tanto jogo, não venha a se expor, e isso pode fazer a diferença, né? Talvez até o aspecto mental dos jogadores entenderem que não vão ter aquela responsabilidade a qualquer custo da vitória. É difícil a gente falar disso, porque, querendo ou não, o Cruzeiro vem de uma derrota na Copa Sul-Americana e sim, seria interessante vencer o Internacional, mas é bom colocar os pingos nos is. Né? Mas eu acho que pode ter um reflexo positivo, principalmente quanto a essa questão de um Cruzeiro atuando mais em transições, deixando o Inter controlar um pouquinho mais a posse. Isso pode ser interessante. O Inter ontem sofreu quando o Bahia jogou por meio de transições. Né? Acho que o Cruzeiro tem essa capacidade técnica de fazer o mesmo. Precisa de maior encaixe. Agora, tecnicamente, pode tornar a vida do Inter complicada nesse cenário de não favoritismo. É que o Cruzeiro tem sido uma incógnita, né? Porque mesmo sendo uma equipe, pelo menos contra a União, que a gente esperava que pudesse ter o protagonismo dentro do campo, o Cruzeiro não foi essa equipe, né? Que propôs o jogo, que o tempo inteiro esteve com a bola, mesmo o Cruzeiro tendo mais posse da bola, mas não foi uma equipe que utilizou desse recurso para poder atacar a equipe adversária. Era muitas vezes a bola tocada para trás, uma bola sem muita produtividade. Então, por isso que eu acho que ainda é uma incógnita, né? O Cruzeiro ser o favorito e por isso vai ser um time dentro do campo que vai propor o jogo, porque não foi assim o último jogo. Mas acho que quando você transfere a pressão para o outro lado, você pode jogar de uma maneira, sim, com responsabilidade. A gente não está transferindo responsabilidade, a gente está transferindo pressão, o que é diferente, e você pode jogar com um pouco mais de tranquilidade nesse sentido. É uma coisa bem clara que o Internacional vai querer defender essa invencibilidade dentro da temporada, e isso automaticamente faz com que os torcedores também se empolguem, podendo até os próprios jogadores se empolgarem nesse sentido. E aí, de novo, é um jogo de inteligência por parte do Cruzeiro. Mas, como disse o Caio, né, é interessante a gente ver por uma outra perspectiva. Quem sabe, dessa maneira, o Cruzeiro também tem jogos que vão precisar desse tipo de comportamento. Porque, na sequência, o Cruzeiro, dentro do Campeonato Brasileiro, já tem que pensar no São Paulo. Então, são equipes também que, jogando fora de casa, o Cruzeiro não será o favorito. E quem sabe utilizar dessa maneira contra o Internacional, faça a gente criar uma casca também pensando nos próximos jogos, né, nessa sequência do Campeonato Brasileiro. É interessante. Tomara que o Cruzeiro saiba lidar com isso e jogue isso a seu favor.
É um cenário que pode muito acontecer e acho que talvez seja, como vocês já disseram, muito bem, interessante. Mas para o Cruzeiro jogar esse jogo de transição, é necessário também muita inteligência. Precisa de se defender muito melhor do que o Cruzeiro vem se defendendo. Inclusive, o Cruzeiro parece ter tentado isso contra o União de Santa Fé em alguns momentos da partida e não conseguiu executar da melhor maneira. Então isso também precisa de ser pensado. Mas é um fato que o Cruzeiro ainda não experimentou na temporada, né, o Emerson? Entrar numa partida, assim, falando com o Leonardo Jardim, entrar numa partida como o azarão. Nas outras partidas todas, o Cruzeiro era considerado o favorito. Eu digo até que no Clássico, por tudo que o Atlético fazia no Campeonato Estadual e o Cruzeiro ali vinha de uma perspectiva de melhora com Wesley Carvalho, o Cruzeiro entrou também com um certo favoritismo que não foi demonstrado dentro do campo. Então, é um ponto interessante, é um ponto bacana para a gente analisar, mas acho que se o Cruzeiro souber aproveitar muito bem, o Caio lembrou perfeitamente. A principal forma que o Bahia teve de levar incômodo ao Internacional foi através das transições. E olha que o Bahia tem um time que gosta muito de ter a posse da bola, né? Você tem Caio Alexandre, você tem Cauli, você tem Everton Ribeiro, o próprio Lúcio, que é um centroavante de mais mobilidade, que gosta muito de participar do jogo, mas o Bahia conseguiu incomodar o Internacional através de transições. Então pode ser um caminho também que o Leonardo Jardim pode buscar trabalhar em cima dele. Mas aí, dentro dessas transições, vai entrar de novo a importância dos jogadores do lado do campo, Dudu e Wanderson. São jogadores que podem ser muito impactantes nessa situação, né? Para poder acelerar o jogo. Mas os meio-campistas também vão ter que estar bem ligados para achar aquele passe ou para, às vezes, saber a hora certa de conduzir mais a posse da bola. Então vai ser um jogo de muito estudo, como a Amanda disse, mas que existe um caminho. O Internacional tem um favoritismo, o Internacional tem um trabalho mais coeso, até pela longevidade também do trabalho, mas é um time que pode sim apresentar algumas deficiências e cabe ao Cruzeiro ter inteligência e qualidade para explorá-las. Eu confesso para vocês que eu não gosto de um jogo 100% atuando dessa forma. Eu acho que isso desgasta muito, porque você está o tempo inteiro correndo atrás dos jogadores adversários, e quando você precisa fazer essa transição, nem sempre você tem perna para poder fazer isso, principalmente numa segunda etapa, né, onde o Cruzeiro já demonstrou essa dificuldade física contra os adversários. Então, acho que, havendo um equilíbrio, acho que talvez seja um jogo até um pouco mais interessante, porque a equipe do Internacional, quando você entrega a bola para eles sabem o que tem que fazer. É diferente de alguns outros adversários que a gente viu a dificuldade que eles tinham. E uma outra coisa que acho que ainda no Cruzeiro não conseguiu é ser letal. Porque quando você faz a transição, para você se desgastar menos, você tem que concluir no gol e fazer o gol. Porque senão você vai tomar o contra-ataque nesse sentido, né? E vai se desgastando cada vez mais. Que você chega lá na frente, não consegue fazer o gol, você vai ter que ter perna também para poder voltar numa marcação um pouco mais ajustada. Então, acho que quem sabe o Cruzeiro trazendo esse equilíbrio, fisicamente se desgasta um pouco menos. Ainda assim, é um jogo de inteligência. E o Inter já teve 6 embates contra times de Série A, né, Amanda? Eu lembro até que naquela coletiva pós-jogo do Jardim, após a vitória contra o Mirassol, né, ele chega a falar que o Mirassol no Campeonato Paulista tinha sido muito mais exigido tecnicamente do que o Cruzeiro, né? Com o Inter ocorreu mais ou menos a mesma coisa, porque lá no Gaúcho foram 4 embates contra times de Série A, né? 1 contra o Juventude e 3 contra o Grêmio. E aí teve a estreia no Campeonato Brasileiro e o primeiro jogo na Libertadores foi contra um time de Série A. E um time de Série A que possivelmente vai brigar aí na primeira parte da tabela. Então é um Inter que foi muito mais exigido que o Cruzeiro nesse sentido, que até então só jogou 2 vezes contra equipes da Série A. Isso pode fazer a diferença de alguma forma. E aí, para fechar, Emerson, eu acho que algo que reforça o que você falou sobre uma maior responsabilidade do Inter é que é o primeiro jogo em casa do Inter no Campeonato Brasileiro, né? Por mais que tenha empatado contra o Flamengo fora de casa, e sim, foi um resultado muito importante contra o favorito à conquista do Campeonato Brasileiro, mas é o Inter que precisa mostrar sua força em casa também no campeonato e que certamente vai buscar tomar as rédeas do jogo para fazer os 3 pontos. Senão, o que foi feito contra o Flamengo não vai ter o mesmo valor, né? Não é que vai deixar de ter valor, mas não vai ter o mesmo impacto.
Então é mais uma questão que reforça isso que você falou e que o Cruzeiro pode fazer bom proveito.